repetindo, conceito unívoco, equívoco e análogo. Peguei uma formulação de empréstimo de Santo Tomás aqui e pus ali. Predica-se univocamente quando há identidade entre o nome e o conceito mental. Alguém poderia aludir ao significado disso? Predica-se univocamente quando há identidade, acabei, né, entre o nome e o conceito mental. Ou seja, o nome cavalo é um nome, né? Mas com ele eu expresso um conceito, que é o da equinidade, né? Quando eu predico algo, uma palavra qualquer, tendo uma identidade entre o nome e o conceito, eu predico univocamente. Eu vou dar todos os exemplos daqui a pouquinho, tá? Então, a predicação unívoca se dá quando o nome e o conceito mental estão ali, ó, para e passo, né? Um do lado do outro. Você vê, são distinções, né? São uma série de distinções necessárias. Predica-se equivocamente quando um só é o nome, cavalo, por exemplo, e vários são os conceitos mentais que se fazem desse nome. Vou dar os exemplos daqui a pouco, tá? Então, na predicação unívoca, há uma identificação entre o nome e o conceito. Na predicação equívoca, um só é o nome, mas vários são os conceitos. E, por fim, predica-se analogamente, quando se predica algo de coisas diversas, mas todas elas se referem a um ponto em comum. Predica-se analogamente quando predico algo de coisas diversas, mas há um conceito comum que as assemelha. Certo? Então, posto isso, vamos entrar na analogia, no conceito de analogia, e eu vou dar os exemplos de cada um desses casos, tá? Então, já vimos aqui que a analogia pressupõe, primeiro, ela é uma relação, né? Ela é uma relação entre coisas, né? E conceitos e nomes, e nesta relação há três polos, vamos dizer assim. Um deles é o nome, o outro, o conceito mental que dele se faz, e por fim a realidade. Esses são os três polos da analogia. Há um nome, há um conceito mental e há algo nomeado, há algo conceituado. Eu vou pedir, se puder dar uma viradinha. É uma relação de três pontos: um nome, um conceito mental e uma realidade. Entendeu? Pulei dois aí. Peguei exemplos bem prosaicos, hein? Para que eu acho assim, que às vezes a caricatura, ou então o exemplo mais corriqueiro nos ajuda a fixar os conceitos, né? Então, um exemplo de predicação unívoca. Quando eu predico a palavra animal, esse é um exemplo até que Santo Tomás usa, eu achei genial. Predicação unívoca. Quando eu predico, por exemplo, a palavra animal de um homem e de um asno. Né? Por quê? A palavra animal tem um conceito mental, que é ter um princípio animado, um princípio intrínseco de movimento. Quando eu uso a palavra animal referida a um homem ou a um asno, eu a estou predicando univocamente. Há uma identidade entre o nome e o conceito. Ambos são animais. Ou seja, em ambos os casos estou usando o nome e o conceito com uma identificação radical. É verdade que alguns homens parecem verdadeiros asnos, né? Mas não entremos nessa questão, né? Ambos, de alguma maneira, têm em si o seu princípio intrínseco de movimento do corpo, né? Daí serem entes animados, daí serem animais. A predicação equívoca se dá quando eu uso uma palavra, mas os conceitos mentais são distintos. Um exemplo: leão. A palavra leão, predicada do treinador de futebol Emerson Leão, predicada da constelação de Leão e do leão da floresta.
Na verdade, em cada um desses casos, o nome é o mesmo, mas o conceito mental é totalmente diferente. Certo? Ficou assentado, Luciano? Esse é o pecado de Santo Tomás de Aquarize. O negócio às vezes parece difícil, mas no fundo é transparente. E por fim, a predicação é análoga quando eu uso um nome e aplico a várias realidades, mas referindo todas elas a um conceito mental que radica no analogante supremo, como a palavra, por exemplo, saudável. Eu posso usar a palavra saudável com analogia? Primeiro, referida à urina, posso dizer que a urina é saudável, por analogia. Referida às fezes, não fazer exame de cetese, meu filho, você está com as fezes saudáveis. Referida a um livro, a qualquer outra coisa, a uma música ou qualquer situação existencial. Em todos esses casos, a palavra saudável, ela tem como analogante supremo a saúde do corpo. Só que eu posso aplicar este conceito de saudável a coisas díspares. Por isso, então aqui agora salta aos olhos uma coisa. Vou dar uma formulação do Mário Ferreira dos Santos, que é um filósofo brasileiro interessante, no livro Filosofia Concreta. Ele diz o seguinte: a analogia é a síntese entre a semelhança e a diferença. Olha que formulação simples. Analogia é a síntese entre algo semelhante, ela indiferente ao mesmo tempo. Eu, quando uso algo de forma análoga, identifico no ato uma certa semelhança, mas também diferenças específicas. Lembramos aqui que os predicados aristotélicos, um dos 5 predicados era justamente a diferença específica. Há uma certa semelhança na saúde, em todos esses aspectos em que eu usei esse termo. Agora, diga. Podemos dizer que o nosso ser é análogo? Essa pergunta é boa, hein? Podemos dizer que o ser é análogo? O ser dos entes é análogo? Então ele está nos remetendo aqui. Acho que isso aí, não sei se eu pus algo ali adiante, a uma questão metafísica da mais alta dificuldade, da mais alta importância, que é o conceito de ser. Nós já vimos aqui que o ente é aquilo que tem ser, aquilo que participa do ser de uma maneira específica, de um modo específico. Ele não é o próprio ser. Uma vez teve um professor, um amigo meu, que dizendo assim na turma, olha, ele deu o conceito de ser e de ente e perguntou para o senhor é o ser ou é o ente? Ele falou, eu sou o ser. Ele se ajoelhou, ficou diante de uma pessoa importantíssima, o próprio ser subsistente. Já vimos aqui que o ser, o ente, é tudo que tem ser de uma maneira limitada, específica no tempo e no espaço. Tem uma forma, uma matéria. Agora, se as coisas são assim, eu posso usar o conceito de ser de forma unívoca, de forma equívoca ou de forma análoga? Essa é uma questão interessantíssima. Por exemplo, Santo Tomás, com todo o realismo, diz que o ser é análogo. Por quê? Diferentes são as realidades, diferentes são os conceitos, diferentes são as atualizações, os modos de ser. Portanto, ele é análogo na realidade, ou seja, em real, nas coisas, e é análogo enquanto conceito. Já que eu preciso conceituar coisas que são diferentes, o ser, que de alguma maneira é algo compartilhável por todos os entes, todos nós compartilhamos essa realidade, nós somos. E compartilhamos também esse conceito. Quando atribuímos esse ser a tudo, isso é compartilhável como ente de razão. Portanto, ele só pode ser análogo. Para que o ser fosse unívoco, a realidade deveria ser idêntica a si mesma. Se fosse como Parmênides dizia, o ser não muda porque tudo que muda é ser. O que Parmênides não pescou é que tudo que muda é ser, mas há modos de ser diferenciados.